Shavuot Tov a todos. Terminamos agora há pouco a Parashá Bo, conectando com a Parashá Beshalach. E é interessante, logo após a Avdalá, nós temos o costume de fazer alguns piutim, alguns poemas que trazem essa relação e a conexão e a alegria. E com Desiata Desmaia nos conectamos através de Yitzhak Yakatan, que trouxe esse piut, né? Amavdil Ben Kodesh Lechol, onde nós temos essa relação da diferença e da conexão, o retorno para a semana, e com Desiata Desmaia que a gente possa estar o mais breve possível conectando e recebendo Eliyahu Hanavi Zehulatov e tirando todas as dúvidas, como consta na Guemará. E dessa forma, como o Navi, o profeta, vai tirar todas as dúvidas, a terra vai se encher de Torá Kedoshá, e com isso, com Desiata Desmaia, vamos estar em breve com a reconstrução do templo e com a chegada do Mashiach Tzidkenu. Esse shiur é com a Kavaná para que todos os Hatufim possam ser o mais breve possível solto, todos, tanto os Hatufim presos em guerra em Israel, como os Hatufim de Neshamot, os Hatufim de alma, todos aqueles que de alguma forma estão presos, estão conectados com alguma coisa que seja daninha ou que não faça bem, que cada um que tem a vontade de vencer e de se livrar dessa limitação, e como traz a Kabbalah, se refere ao Egito nesse momento se refere à limitação de cada um. Eu desejo de coração que cada um tenha a força necessária para romper com todo e qualquer grilhão ou prisão que a pessoa tenha. E para isso, os nossos mestres, terminamos a Hilula do Zusha de Anipori, ele fala que uma das melhores formas de fazer tefilá, uma das melhores formas de fazer uma oração é através da alegria que vem do coração. E vocês já devem ter escutado algumas vezes, como traz o Balatanya, o Admor Hazaken, como traz também o Magid Mesris, como traz o Baal Shem Tov e todos os mestres da Hassidut, que palavras que saem do coração entram no coração. E dessa forma, e palavras que saem e vão para o coração, ficam no coração. E para que isso ocorra, nós temos que utilizar a palavra da melhor forma possível, olhar sempre a pessoa de um prisma positivo, e prisma é uma boa palavra, porque cada pessoa é um diamante. Quem traz isso é o Rebbe de Lubavitch, o sétimo Rebbe, que trouxe que cada pessoa é tão importante. Ele ficava horas e horas na fila, e tem os vídeos do Rebbe, e é impressionante. E uma pessoa perguntou como é que ele conseguia ficar horas e horas na fila para atender as pessoas. No final da sua vida, as pessoas passavam muito rápido, ele distribuía $1, e ele respondeu que para ele era muito fácil, porque cada pessoa é muito especial, e cada Neshama é um diamante. Todas as criaturas que são criadas por Deus são especiais, porque em cada uma delas contém uma força, esse ruach, esse sopro que foi dado pelo Boreolam, para cada pessoa fazer o que tem que ser feito, cumprir a sua verdadeira vontade e estabelecer o seu contato espiritual com o mundo, e tomar a consciência que Deus não está distante, não está somente na sexta-feira, no Shabat, no domingo, na terça, na quarta, não é só à tarde ou de dia. Hashem, o santo bendito seja o seu nome, está conectado com a gente full time, 24 horas, em cada coisa que a gente faz. No ato de sorrir para a esposa, no ato de lavar uma louça, ao ajudar nas compras, tudo isso também é algo de se elevar, porque se você está ajudando alguém, você está fazendo uma tefilá, uma oração com ação. É a melhor forma de ajudar. Assim é o caminho do Zusha de Anipori, que é o caminho do Hassid, que é o caminho de uma pessoa comum que chega à transformação espiritual através de pequenos atos e muita alegria.
Existem muitas histórias muito especiais em relação ao Rav Zusha de Anipoli, em relação a essa paraxá boa, que essa paraxá é os makot finais, ou seja, Bo, a Gemátria Beit 2, Aleph 1, 3, é a Gemátria final das 7 anteriores, que correspondem a escuridão, gafanhotos e Makot Bechorot, que são os primogênitos. Rebbe Zusha de Anipoli, assim traz o Ruv Horowitz, e também consta no livro do Martin Buber, que os ensinamentos da Hassidut falam a mesma coisa, e eu também vou falar para vocês, vou reproduzir a palavra desses dois mestres, em especial do Ruv Horowitz, né? O Ruv é como se fala em Yiddish para Rebbe, e tem um caminho espiritual muito especial, que por onde eles andaram, eles espalharam a Hassidut por toda a Europa. Infelizmente eles não chegaram até a Alemanha, e ele disse para mim que no Maseudah Shlishi, que talvez se eles tivessem adentrado na Alemanha, a gente não teria tido tão desagradáveis acontecimentos para a humanidade. Por quê? Porque a Hassidut é algo que toca o coração de cada pessoa, independente de qual seja a Hassidut em si. Mas o ato de estudar Hassidut, ela transforma a pessoa. E o livro da Hassidut que nós temos, que qualquer pessoa pode estudar e se desenvolver, que é chamada do Sefer Hassidut Mirtav, ou seja, o livro do escrito da Hassidut, que outros também podem estudar, é o Tânia. Como também se pode estudar Likutei Moharan, se pode estudar Kiddush Ashleiv, se pode estudar outros grandes livros da Hassidut, Elimelech Elijansky trouxe Elimelech Noam, né? Tem outros grandes livros, mas no Tânia tem uma Kadma, ou seja, tem uma carta de recomendação do próprio Zusha de Anipoli. E ele, no livro, ele fala algo muito especial. Ele fala, primeiro, por que você me escolheu para dar uma carta de recomendação de um livro tão grande? Segundo, como você conseguiu colocar palavras tão especiais num livro? E terceiro, como você conseguiu colocar toda a essência de Deus, do Boré Olam, num livro tão pequeno? E a tradução traz que é como você conseguiu colocar Deus num livro tão pequeno. Mas, na verdade, é todos os conceitos, o que refere-se à força, etc. E o Balatânia, ele ficou preso por 53 dias, que corresponde aos 54 parashotos. A quem diga que naquele ano teve uma paraxá que era Meruberet, era unida, e por isso que ele ficou só 53 dias. E ele consultou o Rebbe Zusha se ele deveria ou não lançar o Tânia, publicar, revelar o Tânia. Ele disse que sim. E o Tânia tem elementos muito especiais. Eu já falei em alguns vídeos sobre vestimentas da alma, sobre essas vestimentas, a importância delas, do pensamento, fala e ação, sobre o caminho longo e o caminho curto, né? Que muitas das vezes um caminho que a gente percorre que pode parecer longo, na verdade é o curto, e um caminho que uma pessoa quer fazer um jeitinho, como se diz aqui no Brasil, que é um caminho curto, na verdade ela vai ter que fazer um caminho maior. O Tânia ainda traz para nós a importância de se conectar com o Tzadik, os conceitos de Tzadik, Beinoni, Urachá, etc. E nessa paraxá, Bo, Am Israel, ele recebe a escuridão, aonde parte do Am Israel, parte do povo judeu morreu, e junto com os egípcios, e para que os egípcios não pensassem que essa praga também caiu sobre Israel e confundissem a todos, teve essa escuridão, como também os gafanhotos. Ainda assim, o Urashi, assim como o Rabino Menachem Ben Zedruk, nas suas drashot, né, ele tem uma Torá que foi traduzida pela Sefer, com contribuições, inclusive das notas de rodapé do Rabino Matzlia Melamed, e do Rabino de Zedruk, e de um estudioso, um professor, Avraham Pamplona, e traz para nós que Am Israel, quando ele percebeu a praga dos gafanhotos, os egípcios ainda não ficaram tão nervosos, porque eles comiam gafanhoto. E na tradição judaica existe uma linha chamada os Temani, que são judeus conectados a um povo que vive hoje em Israel, 98%, né?
Os temanim que eles guardam costumes próprios, eles sabem como ver os 4 simanim, os 4 sinais de um gafanhoto kasher. Hoje, nenhuma outra tradição, nenhuma outra linha, acho que Nazir Sefaradim, não comem gafanhoto, somente os temanim. Então, a correlação que nós temos entre Zusha e a Parashabou é que, independente de onde você esteja sofrendo, etc., você tem um momento de se libertar do Egito, Mitzrayim, que pela Kabbalah e pela Hassidut equivale à limitação. Tanto a limitação de algo que você coloca como uma crença limitante, eu não vou conseguir, eu não tenho merecimento, talvez aquela pessoa tenha um merecimento maior do que eu. Claro que a gente não pode sentir, Deus nos livre, a inveja da pessoa. A gente tem que olhar uma pessoa como um refinamento para nós. De que forma? Como um referencial. Uau, aquele é um grande estudioso da Torá, que professor maravilhoso, que médico que toca o nosso coração. Ver a luz que cada pessoa distribui e falou assim, eu vou pegar carona nessa luz e também vou distribuir a minha luz. É isso que ensina o Rebbe Zusha de Anipoli nas mais variadas histórias com seu irmão Elimelech Lijansky, que transformou o mundo e ainda transforma cada um de nós, que tomou o coração e toca o coração por exemplo, do Rabbi Kook, da Hassudi Ashlag, do Biala Ostrova Rebbe, do Rebbe de Sadigura e de todos os demais. Nós também vamos adentrar em algo muito especial sobre a Hilula, agora neste exato momento, do Baba Sali. Baba Sali foi uma pessoa muito especial, tem muitos sipurim, muitas histórias. Eu já morei em Belém do Pará e na época que eu morei, os antigos gostavam de contar sobre como ele retirou uma maldição da família Serruia. E quem quer escutar essa história em primeira mão ou olhar com uma ótica mais profunda, eu vou tentar colocar o link existe uma publicação da Amazônia, um jornal Amazônia Judaica, quem fazia era o querido Davi Salgado, conhecido como Hazan El Malé. Ele participou por alguns anos dessa publicação e também ele tinha uma lojinha onde ele vendia um pouco de frios kasher, livros judaicos, e a cada pessoa que passava ele distribuía a palavra de Torá. Esse editor, junto com mais uma pessoa especial, Elias Salgado, também do Rio de Janeiro, eles trouxeram alguns adendos, entre eles a história, o Sipur da família Serruia, que a cada Erev Pesach, cada véspera de Pesach, falecia alguém da família Serruia, até que um dos Serruias viajou, atravessou o oceano para chegar até Netivot para falar com o nosso querido Baba Sali. E quando ele entrou, Baba Sali já estava cego, uma fila imensa. Ele tinha um shalia, um secretário. O secretário falava com ele em árabe. O brasileiro ficou na fila e ele falou: tem problema na minha família. E o Baba Sali falou que tinha uma maldição na família, que todos precisavam estudar sobre e fazer Netilat Yadayim e também estudar as obras do Arizal. Mas o brasileiro falou: puxa vida, eu atravessei o oceano somente para escutar que eu tenho que fazer Netilat Yadayim. Só fazendo um pequeno parêntese, entendemos que Netilat Yadayim, o ato de lavar as mãos, é muito especial. Tanto é que quando acordamos, a alma ela volta para o corpo, assim como ela sai do corpo, e ela recebe as impurezas através dos dedos da mão. Por isso que é importante lavar as mãos. Esse é um adendo que traz o próprio Shulchan Aruch através do Yosef Karo Merhabé, como nós, no ato de dormir, a gente pode ter pegado em alguma parte do corpo que também precisa de uma lavagem específica. Entretanto, o paraense, ele entrou na fila mais uma vez, ele queria entender o que estava acontecendo,
E o Baba Sali falou assim, eu já falei para esse brasileiro o que ele tem que fazer. Quando ele chegou mais uma vez na frente dele, já tinha trocado de secretário, o Baba Sali cego falou isso. Então ele pede desculpas, volta para Belém, reúne a família e desde então, com muita alegria e desata desmaia, com tremor e temor aos céus, parou de ter essa mortandade com a ajuda do Baba Sali. Mais um Sipur do Baba Sali, mais uma das histórias desse grande, conhecido como pai das orações, que era o Havruta. Ele estudava junto com o Rebbe de Lubavitch. Há uma história que um dos Hassidim do Rebbe pediu uma brachá para ter filhos. O Rebbe olhou para ele e falou, olha, para te ajudar existe uma pessoa, e para que, se você quer ter filhos, você vai ter que fazer exatamente o que eu vou te falar. Você vai ter que ir para Israel, em Netivot, e procurar o Baba Sali. Assim ele foi, fez, etc. Tal. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, eu vim enviado pelo Rebbe de Lubavitch. Então ele falou, Bevakashá, Nichnaz, Babat Sheli, Shev, Bakise, e Listot Arak. Ele falou, por favor, entre na minha casa, sente na cadeira. A gente estava fazendo uma Seudá Mitzvah, uma Seudá Rodá, uma refeição de agradecimento de algo muito especial que acontece. Ele falou, beba um pouco de arak. Quem não sabe, arak é um destilado de anis estrelado extremamente forte, com mais de 40% de volume alcoólico, como fosse uma espécie de vodka dos judeus sefaradim, uma vodka, algo assim, ou como fosse uma cachaça para os brasileiros. Então ele falou, beceda, ele foi lá, tudo bem, e tomou o primeiro copo. Extremamente forte, já ficou um pouco tonto. Baba Sali, mais uma vez, toma mais um copo. Tomou mais um copo. Mais um copo, terceiro copo, quarto copo. Ele disse, meu Deus, eu não aguento mais beber. O que é isso? Pessar, né? Eu tenho que tomar quantos copos aí? Estou passando mal. E aí, quando o Baba Sali deu o quinto copo, ele jogou fora. Assim, o Baba Sali veio, ele deu o sexto copo, ele jogou fora. Aí o Baba Sali falou assim, agora volta e seja feliz que você vai ter filho. Ele voltou, comunicou com o Rebbe de Lubavitch, etc., estava em Crown Heights. Então começou, cada ano um filho. O primeiro ano, depois de visitar o Baba Sali, nasceu o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, o quarto. No quinto ano, a sua esposa engravidou, mas ela também abortou. No sexto ano, ela também engravidou e abortou. Ele foi para o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe falou assim, olha, você não deveria ter jogado fora o arak do Baba Sali, você teria 6 filhos. Então, a grande questão é que, às vezes, nós estamos na frente de uma pessoa muito grande e não tomamos consciência que ela é grande. Tanto se ela é uma pessoa que consegue ter a força de uma brahá, como o Baba Sali, como é uma pessoa simples, como Zusha de Onipoli. Independente de quem seja, se for um grande erudito da Torá, se for uma pessoa simples, o que seja, olhe essa pessoa como uma pessoa muito especial, como um canal. Porque cada ser humano criado por Hashem, por Deus, dentro dele há infinitas possibilidades, inclusive de grandes brachot, de bênçãos nos nossos caminhos. Eu digo nossos porque o meu, o seu, e de quem está escutando esse vídeo, e de quem vai escutar esse vídeo. Algo muito interessante, essa paraxá também, ela conecta com Pesach, Nissan, Maror, né, que é ervas amargas, Matzah, que é o pão ázimo, e não tem taruvot para Matzah, ou seja, não tem misturas, não tem uma forma de comer, não tem taruvot para Hametz. Então, aquilo que é fermentado em Pesach não pode ter proveito de forma alguma, tem que ser vendido anteriormente, etc. E existe uma história muito bonita que se conta sobre Shkuler Rebbe e sobre o Rebbe de Vizhnitz. Na época do Shoah, Shkuler Rebbe, ele conseguia escondido produzir matzah e distribuir para todo a Israel. Então, o Rebbe de Vizhnitz mandou o seu shali e falou assim, para mim, pede 2 porções de matzah. Então, serão automaticamente 6 matzot. E quando ele chegou, ele falou para o Shkuler Rebbe, e o Shkuler Rebbe falou assim, eu não posso te dar, porque vai faltar para algum outro Yehudi. Mas, já que é para o Rebbe de Vizhnitz, está aqui as 2 porções. Então, já estava quase que adentrando em Pesach,
e a perseguição do mundo, e ele escondido fazendo tudo isso. De repente chega o Shalia, o emissário do Rebbe de Vizhnitz, e fala assim: o meu Rebbe sabia que você ia doar até as suas matzot do Laila Seder, ou seja, as suas matzot que você iria utilizar na primeira noite de Pesach. Então ele pediu para trazer aqui a sua. Eu peguei uma que era para você mesmo. Então é uma bênção, é uma alegria, é um ato de pensar no próximo cada vez mais intenso, mais forte, mais conectado com essa questão. E mais duas questões muito interessantes. Tem a relação que ama Israel. Na saída do Egito, ele pega o ouro, a prata do egípcio. Essa é uma opinião. E existe uma outra opinião que traz que, na verdade, os próprios egípcios devolveram o que seria do próprio Israel. E com isso nós temos a formação do Estado de Israel, a formação do Estado moderno. Em determinado, os alemães eles queriam fazer uma grande doação para o Estado de Israel, devido às atrocidades da Primeira e Segunda Guerra, as atrocidades que o mundo não esqueça que os judeus foram perseguidos no Holocausto, e Menachem Begin, que era o presidente da época, não queria receber de forma nenhuma esse dinheiro. Entretanto, existia um outro político que acreditava que poderia sim receber esse dinheiro, que era Ben Gurion. No final das contas, recebeu esse dinheiro auxiliou para o desenvolvimento de várias áreas da própria formação do Estado de Israel. Então, muitas das vezes, aquilo que parece desfavorável se torna favorável. Durante um período também da história, existiu um rabino que foi o rabino representante, o rabino-chefe do Egito, que foi o Marão Ovadia Yosef, e um egípcio procurou e falou que os judeus tinham que devolver tudo aquilo que eles tiraram do Egito, exatamente como consta nessa Parashá Bo. E ele falou: você está lidando do ato de ressarcimento através das nossas escrituras, através da Parashá Bo, através da porção semanal de Bo? Ele falou: sim. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, coloca quantas almas vocês, egípcios, causaram transtorno com Israel. Independente do transtorno, dos números, nós temos que ter consciência que na nossa vida, como está na própria programação da neurolinguística, nos ensinamentos da hipnose, do pensamento positivo, do coach, nós temos que vencer qualquer limitação que possa aparecer. A nossa própria limitação, a limitação que demonstre que está no caminho, tudo e qualquer forma, como consta, essa é a melhor forma de tomar esse adendo, esse ato da vida. Existe um livro muito interessante que eu recomendo para vocês, a minha esposa gostou muito, dei para ela de presente. Ele se chama Sabedoria da Mulher. Esse livro é um livro que o Rabino Shalom Arush, que eu tive a alegria de conhecê-lo, ele escreveu. Ele é diretor das instituições Hutch Shel Hesed, da Yeshiva Hutch Shel Hesed, uma Yeshiva de Breslov, e ele foi escrito especificamente para o público feminino. E a ideia desse público feminino é poder ter essa relação, como também existe um outro livro que é só para o público masculino. E eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem da importância da fé e da tefilá, que é da oração. Exatamente na página 330, no 39º capítulo, o poder da reza. O maior poder da mulher é a reza. Claro, a reza é um dos maiores poderes de todos, mas isso vale particularmente para as mulheres pela potência de suas rezas. A reza da mulher para a família, filhos, é especialmente estimada por Hashem, por Deus. Esse tipo de reza retifica o mundo inteiro. Sempre que uma mulher me procura para aconselhamento, no caso uma mulher
procurando o Rabino Shalom Arush para tirar alguma dúvida, para receber conselhos sobre alguma dificuldade, lembra ela o que o seu papel é extremamente importante, e se ela permanecer firme no ato de rezar, eventualmente colherá os frutos do seu trabalho. As dificuldades do casamento, que dificuldades podem ter? A reza, ela reforça e retifica o Shalom Bait, a harmonia do lar, a tranquilidade do lar entre marido e esposa, mas não apenas isso, ela é a única coisa que torna possível ter Shelemut, ter a plenitude, ter a paz no próprio lar. A mulher pode estudar todos os dias e todos os guias para casamento, todos os manuais que tiverem, e seguir a melhor orientação possível. Pode tentar melhorar suas características e comportamento, incentivar o marido, fazer o mesmo. Mas se ela não estiver ativamente rezando pela paz conjugal, simplesmente não terá. Claro que o homem também tem que fazer o mesmo. Ele não pode só rezar pelos seus projetos, mas tem que rezar pelos projetos da esposa e também tem que buscar ter paz em casa. No casamento e na vida, existe uma frase que é muito bonita, que foi dita por mim quando eu tive aula de casamento, quando eu fui casar, pelo querido Rabino Avraham Cohen. Ele falou para mim o seguinte: num casamento, não necessariamente a gente precisa ter razão, a gente precisa ser feliz. Por isso, a paciência num casamento e saber lidar com o outro é muito importante. A verdadeira harmonia do lar não vem naturalmente do fato de estar acima das leis da natureza. Os nossos sábios ensinam, assim traz no Tratado Talmúdico, no Maserhet de Sotá, logo no Bavli, a sua primeira página, que corresponde a Beit, Amud Aleph, na primeira folha, que o casamento é tão difícil quanto a abertura do Mar Vermelho. Aprendemos que o casamento é um grande milagre, tão grande quanto a abertura do Mar Vermelho. No êxodo do Am Israel, a saída do Egito, da escravidão do Egito. E eu vou encerrar agora com palavras de Hassidut, com Likutei Moharan, exatamente no primeiro capítulo, no seu 7º verso, traz o nosso mestre Rebbe Nachman de Breslov: como o homem e a mulher são opostos, uma força sobrenatural deve se juntar a eles para formar uma unidade feliz e harmoniosa. Para a paz conjugal acontecer, as leis da natureza precisam mudar. A única coisa que pode mudar o curso da natureza é a reza, como ensina nosso mestre Rebbe Nachman de Breslov. Então, uma das chaves para se ter paz em casa, paz no trabalho, paz entre os amigos, é a reza. É a intenção e a reza. Então, no momento que você for rezar, não faça isso de forma mecânica, não tenha pressa, não faça... Saiba o que você está fazendo e coloque essa intenção. Eu quero paz no meu lar, eu quero paz entre a minha esposa, eu quero paz entre meus amigos, eu quero ter paz no meu trabalho, eu quero que meu trabalho ocorra tudo de bom, que todas as pessoas do meu trabalho, desde a pessoa que faz limpeza, a pessoa de todas as unidades, da parte administrativa, a parte contábil, a parte financeira, os meus diretores, os donos das empresas que têm a coragem de abrir empresas, todos eles sejam abençoados. Porque é um efeito em cadeia, assim como traz a física quântica. Cada pessoa que cresce é como uma chama que cresce e levanta uma outra chama. Só coisas boas. Shavuot Tov.